A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Boa noite a todos, a paz. Esse é o nosso culto do ensino, onde nós queremos tratar um assunto muito importante. Mas antes de qualquer coisa, vamos seguir com as nossas vidas louvando a Deus. Agora aí na sua casa, descansado com sua família, em recesso, ore ao Senhor, para que Deus nos abra o entendimento, para que Deus fale ao nosso coração usando a sua palavra, que nós tenhamos um entendimento mais profundo desta praga que assola a humanidade. Vamos orar ao Senhor, depois vamos louvar, e eu já peço que você possa separar seu papel, sua caneta, fazer as suas perguntas aí pelo YouTube, e que Deus seja conosco. Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui em mais um culto do ensino da Tua Palavra. Que ela seja uma lâmpada para os nossos caminhos, que ela ilumine os nossos caminhos, que não andemos em trevas e escuridão, perdidos, sem saber o que está acontecendo, mas que a Tua Palavra se revele aos nossos corações e ilumine a nossa história. Essa é a nossa oração e clamor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, adorando a Ele em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Sim, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Diga isso. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E ousado amor de Deus. E ousado amor de Deus. Aleluias, que Deus seja conosco mais uma vez. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele fale conosco depois dessa canção, que Deus tenha total liberdade para ministrar aos nossos corações. Deus, nesse momento, fala conosco, abre a Tua palavra, abre o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra revelada a cada um de nós, e que nós como famílias, como irmãos, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui em mais um culto online. Nós estamos passando por esse momento de epidemia, nós estamos passando por esse momento terrível da história da humanidade, mas com muitas lições, como nós falamos no culto semana passada. E a verdade é que o momento é ruim e nós estamos nos adaptando. E nós já tivemos alguns cultos online e tem sido uma boa experiência. No último domingo nós tivemos uma audiência muito grande e esperamos que hoje, da mesma forma, nós possamos também ter esse culto, porque é o nosso culto do ensino, é onde nós aprendemos mais da palavra. E hoje o assunto é muito importante. Como eu disse, papel e caneta, aonde você gosta de fazer as suas anotações, anote as suas dúvidas, guarde as suas dúvidas e vamos conversar juntos em um só coração. Muito bem. Eu não sei quantos de vocês viram agora um vídeo que está rolando na internet. Se você procurar, não agora, porque você está assistindo o nosso culto, mas se você procurar esse vídeo, ele vai ser bem interessante. O ano passado, o Cabo Daciolo esteve no programa do Danilo Gentili. Ele esteve no programa do Danilo Gentili e no programa ele largou uma das suas pérolas e ele falou algo referente a uma praga epidêmica que destruiria a humanidade, uma coisa assim. E o pessoal está divulgando isso, juntando que o Apocalipse chegou, o Apocalipse Now. Eu não sei quantos de vocês também já viram isso, das pessoas estarem em dúvida, da possibilidade de nós estarmos vivendo o Apocalipse, de que essa praga do coronavírus seja um dos sinais que vai acabar com a humanidade, e como estava escrito na Bíblia. Aí o pessoal começa a achar texto bíblico. Essa semana no meu Instagram até eu publiquei um texto de Isaías capítulo 28, que tem uma instrução de Deus para os israelitas, e o povo pegou para si. A verdade é que o momento que nós estamos passando, o coronavírus, ele é uma praga apocalíptica. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. O coronavírus é uma praga apocalíptica. É isso que vai destruir com toda a humanidade? É o que eu quero conversar com vocês hoje. Você vai anotar, você já vai se identificar, já pode marcar essa ministração para outras pessoas que têm essa curiosidade também. Mas agora pensa comigo, no meio desse caos apocalíptico, no meio dessa desordem, no meio desse medo, assim como eu citei o Cabo Daciolo, os profetas do caos, não é o caso do Daciolo, mas os profetas do caos, os profetas do medo, as pessoas que se aproveitam de distorcer as escrituras para chegar e dizer, agora é a hora, Deus vai pesar a sua mão, os infernais e não sei o quê. Como nós podemos entender isso biblicamente?
Para isso, hoje, ousadamente, o Templo das Nações quer abrir a Bíblia com vocês em Apocalipse. Eu quero trabalhar o livro de Apocalipse até nós chegarmos nas pragas apocalípticas e nós fazemos essa comparação. Então, nosso estudo vai ser da seguinte forma: primeira parte, eu quero falar do livro de Apocalipse. Não tem como nós falarmos de um livro sem entendermos a sua base, a sua raiz, a sua origem, tá? E eu vou trabalhar só o capítulo 1, mostrando alguns textos para vocês que falam de todo o livro. Segunda parte, eu quero falar sobre os cavaleiros do Apocalipse, no capítulo 4 de Apocalipse. E a parte 3 desse estudo é o que nós fazemos com todo esse conhecimento. E depois a gente encerra e vocês podem respirar mais aliviados, ou não. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, e nós vamos ter aqui na nossa tela, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. E eu leio o primeiro texto para vocês, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos ao que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Vamos lá, o que está acontecendo? João é um preso político, é um preso religioso, na ilha de Patmos, perto das igrejas da Ásia Menor, e eu já vou falar isso para vocês. Esse livro, ele também pode ser chamado de revelação. Este é o livro que mais revela Jesus. O livro do Apocalipse fala de Jesus revelado à humanidade, de como ele vai tratar com toda a humanidade. Para as pessoas que gostam de revelação, esse deveria ser o livro mais indicado. Uma coisa antes de continuar, para eu ler o outro texto, uma coisa muito importante: Apocalipse não é para ter medo. A gente não pode ter medo do Apocalipse. Tem gente que não lê o Apocalipse por medo dos dragões, das cabeças, dos selos. Não, nós temos que ler como um alívio. E eu vou mostrar o alívio para vocês que o Apocalipse deve nos causar. O Apocalipse deve ser um livro desejado, sonhado por nós. E eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos isso. Aí nós começamos lendo e nós vamos já saber que é o livro da revelação de Deus. Não deve ser um livro assustador, mas um livro revelador. Apocalipse 1:4. João, às 7 igrejas da Ásia Menor, parará, e ele segue. Escutem. A carta, o livro de Apocalipse, ele vai ser escrito a 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas quer dizer um grupo de igrejas, de congregações. Então parte daí. Nós precisamos entender o Apocalipse, não primeiramente ou unicamente como um livro escrito para as pessoas que vão padecer o fim dos tempos. Nós temos que ver o Apocalipse como um livro que foi escrito para 7 igrejas da Ásia Menor. Toda vez que nós lemos as 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos que pensar como membros daquelas igrejas. Agora vamos lá, por exemplo, Éfeso. Nós temos lá a igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Sardes, Filadélfia, essas igrejas. Éfeso, por exemplo, ela vai ser uma igreja que era muito rica, muito cheia de fé. Depois o apóstolo Paulo elogiou muito os efésios, dizendo que eles tinham muita fé, mas eles precisavam voltar ao primeiro amor, aos efésios. Depois a gente faz as nossas interpretações, mas a nível de estudo, primeiro nós precisamos ver essas 7 igrejas. A outra igreja que ele vai falar, ele vai citar sobre Esmirna, que é muito elogiada, é a igreja mais elogiada das 7 igrejas. Depois ele vai falar de Pérgamo. Pérgamo tem os nicolaítas, que incentivavam as pessoas à prática da idolatria e da imoralidade sexual. Olha só, Jesus está fazendo a sua análise dessas 7 igrejas. E eu chamo a atenção, daí vocês vão ver as outras igrejas, para a igreja de Laodiceia, uma igreja muito rica, mas com a água suja e morna. Daí que vem aquela expressão, né? Já que não é nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está dizendo, Jesus está pirado, Jesus está de cara, Jesus está se revoltado com a igreja de Laodiceia. Não porque ela é fria, é porque ela não é fria e nem quente, ela é morna. Ela não é nem aquela água maravilhosa para um dia frio, e ela também não é aquela água gostosa para um chimarrão, é água morna, café morno, chimarrão morno. E Jesus diz que eles estão dando nojo em Jesus, entende?
O Apocalipse é escrito para 7 igrejas da Ásia Menor, e Deus vai fazer esse protesto para com esta igreja, ok? Então, antes de nós seguirmos, questão hermenêutica, questão interpretativa. Quando estudarmos o livro de Apocalipse, nós temos que ter em mente as 7 igrejas da Ásia Menor. Para isso não é matéria para agora, mas nós teríamos que estudar a vida e as cidades dessas igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiatira, cada uma dessas igrejas nós deveríamos estar estudando ela. Mas esta é uma outra pregação. Agora nós conseguimos então partir para a outra parte, que é o versículo 7, que diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. O versículo 7 vai contar o propósito da igreja, o propósito de Jesus escrever o Apocalipse. Agora que a gente começa a entender. No versículo 7, nós vamos entender os eventos futuros. Nós vamos entender como é que Deus vai punir a humanidade. Calma, muita calma, que nós estamos nos direcionando para entrar profundamente naquela parte que as pessoas se assustam de Apocalipse. Jesus vai chegar um tempo em que Ele vai botar um fim nisso tudo. Muitas vezes a gente fica pensando assim: ai, Deus não faz nada, tudo acontecendo. Um adendo. Deus, eu vou gravar isso outro dia aí no meu Instagram. Deus não está brabinho com o Porta dos Fundos. Deus não está brabinho com o carnaval do ano passado e com o carnaval deste ano. Deus não está brabinho com aquele desfile lá que tinha uma transexual representando. Jesus não está brabinho com isso. Não pense que esse coronavírus é resultado de um Deus melindroso, chateadinho com a humanidade. Quando o peso da mão de Deus vier de fato, virá sobre outras pessoas, virá em outra época, e é isso que nós precisamos aprender e entender. O versículo 7 vai nos contar o propósito do livro do Apocalipse. Está aqui, no versículo 7, bem resumido. Está lá atrás? Ah lá, ó, está lá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, até mesmo aqueles que tiveram dúvidas, eles vão ter que se dobrar. O Apocalipse, olha só, não tenha medo do livro de Apocalipse. O Apocalipse vai contar o que vai acontecer no fim. Não é a maldade de Deus, é o resultado do império maligno que o ser humano criou. Simples assim. Agora então nós podemos começar a pensar. Para nós podemos passar para os cavaleiros do Apocalipse e pular para o capítulo 4. Agora nós precisamos entender o seguinte. Apocalipse é o livro de revelação de Jesus, como ele se revela à humanidade. O Apocalipse está direcionado às igrejas da Ásia Menor, elas têm endereço, as igrejas que existiram. Depois a gente pode fazer um comparativo com as nossas igrejas atuais. E, terceiro lugar, nós precisamos entender que o Apocalipse vai falar do estabelecimento do reinado de Deus nessa terra. E como é que Jesus vai fazer para isso tudo acontecer. O mundo está carregado de maldade. O mundo estava todo solidário, principalmente o Brasil. O Brasil estava todo solidário. Ai, não vejamos a hora de sair do nosso confinamento e vamos nos abraçar. Foi um pronunciamento do nosso presidente e já deu toda uma polêmica, e parece que o ódio, a revolta voltou ao mesmo lugar de sempre. Este é um momento, e um momento muito especial, de nós buscarmos o amor, de nós protestarmos aquilo que não gostamos, mas nós voltarmos, acima de tudo, que o amor se estabeleça. Isso é muito importante. Isso vai ser o grande diferencial do Apocalipse. Dado esta palavra, agora nós entramos nos cavaleiros do Apocalipse. Vamos lá aos que eu tenho que considerar com vocês. Se você estiver na sua Bíblia aí, capítulo 6, pode abrir o capítulo 6 da sua Bíblia, 6, versículo 1, lá vai começar a leitura de 7 selos. Atenção, cada selo que vai ser registrado por João, cada um desses selos simboliza
uma punição, uma forma que Deus estará julgando a humanidade. São 7 formas. Agora, uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês, para que vocês não se esqueçam. Os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, e eu vou falar deles: o preto, o branco, o preto, o vermelho e o amarelo. Cada um deles simbolizando uma forma de julgamento de Deus. Segunda coisa que eu quero considerar com vocês, muita atenção agora o que eu vou lhes dizer. Do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, o apóstolo João vai citar várias vezes o termo igreja, eclesia, os retirados para fora. A partir do capítulo 4, João não fala mais em igreja. Ele não vai falar mais em igreja. Vou repetir, capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, eles falam várias vezes da igreja de Éfeso, da igreja em tal lugar, da igreja, a igreja. A partir do capítulo 4, ele não fala mais igreja. Ele vai falar em igreja no capítulo 21, fala da igreja que está com o Senhor. Então, a possibilidade de, o capítulo 3 ao capítulo 4, o arrebatamento da igreja. Mais um adendo: a igreja vai ser arrebatada por Jesus. É um assunto que não se fala mais hoje, porque virou assunto meio que hollywoodiano, Spielbergiano. As pessoas acham que isso é uma grande bobagem, mas a grande verdade é que Jesus disse que das nuvens que ele foi, ele voltaria para buscar a sua igreja. Será como um relâmpago, ele vai buscar a sua igreja, ele vai retirar os seus. É difícil de nós acreditarmos nisso, e é aí que a fé se exercita. A fé não é fé não é colocar o pé que Deus coloca o chão. Isso não é fé, isso é quase tentar a Deus. E se Deus não mandou se Deus não mandou caminhar? Então, fé é nós acreditarmos que um dia Jesus vai buscar a sua igreja, ele vai retirar os seus escolhidos deste lugar, e ele vai começar um tratamento desta terra, e que acontece a partir do capítulo 4, para estabelecer o seu reino aqui. E é aí que a nossa conversa fica mais quente ainda. Nós vamos ter a abertura do primeiro selo, e o primeiro selo nós vamos ter aqui o cavalo branco, 6:2, Apocalipse capítulo 6, versículo 2, ele vai falar deste cavalo branco, e o cavalo branco que nós entendemos aqui é o anticristo. Vejam uma coisa interessante no cavalo branco: a paz só vai ser tirada no segundo cavalo, o cavalo vermelho. Nós já vamos falar do cavalo vermelho, mas até então a paz estava estabelecida. Escutem só, o anticristo não vai ser uma pessoa perversa. O anticristo, quando iniciar o cavalo branco, este cavalo branco do anticristo vai ser um cara extremamente carismático, vai ser um cara que vai arrastar as multidões, vai ser um cara demais, vai ser um cara que ele vai chegar ao ponto de dizer: Deus é uma bobagem, e as pessoas vão acreditar. Ele vai incentivar o aumento do ateísmo, ele vai aumentar o número de desigrejados, ele vai aumentar o número de desviados, ele vai aumentar o número de pessoas que vai dizer assim: bobajada, não quero mais dar dinheiro para pastor, não quero mais dar dízimo, não quero mais botar meu dinheiro fora. E isso vai aumentando, e esse cara, ou esse sistema, ou este sistema do cavalo branco, que vai carregando as pessoas para cada vez mais longe de Deus. E eu não estou falando da igreja instituição, eu estou falando de Deus mesmo. E eu vejo cada vez mais a maldade se multiplicar. Eu vejo a maldade se multiplicar cada vez mais. A maldade vai se multiplicando, e cada vez mais, menos as pessoas querem Deus. Cada vez mais as pessoas querem menos a presença de Deus, a intimidade com Deus, os requisitos de Deus. Escute só. O sistema do anticristo, quando esse primeiro selo for aberto, o anticristo assume,
com uma língua universal, com uma moeda universal, e todo mundo vai adorar isso. Gente, os registros da história não nos deixam negar que isso é uma coisa extremamente fácil de fazer para o anticristo. Hoje nós vemos pessoas que são extremamente carismáticas. Hoje nós vemos pessoas demais, que conseguem desfazer tudo que elas fazem, as pessoas querem fazer igual. No momento que elas desviarem a atenção de Deus, o que hoje não é nada difícil. Eu tenho costumado dizer que o palco para o anticristo está pronto. É só ele vir. Está tudo pronto, está tudo arrumado. É só se levantar esse grande líder. E eu temo dizer, em dizer quem pode ser. Talvez não nasceu, talvez já nasceu, talvez já está por aí. Ou como eu disse, ou talvez é um sistema. Ou talvez é um sistema que vai distorcer tanto as verdades de Deus, que a gente não vai entender. Hoje, quando a gente faz um protesto, eu tenho gravado lá no meu Instagram, voltando às origens bíblicas, corrigindo alguns textos. Gente, as pessoas me criticam piamente, duramente. Por exemplo, outro dia eu abri o texto de Salmos capítulo 91, versículo 10, que diz que dará ordem aos teus anjos e nenhum mal lhe acontecerá, né? E a gente pega esse texto para a gente, e a gente coloca de adesivo no nosso carro. Ok, tudo bem, mas esse texto é de Jesus. Foi para Jesus que foi escrito o texto de Salmo 91. Foi ele que estava à sombra do Todo-Poderoso, Onipotente, e descansou à sombra dele. A gente consegue adaptar para nós, mas esse texto é messiânico, que vai cair 10.000 à direita, mais 1.000 ao outro lado, não sei o quê, e não será atingido. É para Jesus. É Jesus que nenhum dardo mortal vai lhe pegar. Jesus que quando nasce, a profecia se cumpriu nele. Lá quando ele nasce e o rei manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e ele consegue fugir no meio daquele sistema que era extremamente difícil. O Salmo 91 se cumpriu na vida de Jesus, simples assim. Agora quem ouve isso, me chama de frio, me chama de um monte de coisas, sabe? Viram como é fácil o anticristo assumir? Está muito fácil. Quando a gente denuncia um sistema religioso, mentiroso, falso, que rouba dinheiro das pessoas, as pessoas nos criticam. Elas dizem assim: mas você deveria estar pregando a palavra e não atacando esses pastores. E eu digo: não são pastores, são empresários, são lobos, só que eles estão vestidos de ovelha. Ah, não fale assim, tem uma igreja do tamanho da deles. Eu digo: não pode ser verdade. Então, o palco, o circo está todo preparado. Esteja você também preparado. Vamos para o segundo cavalo. O segundo cavalo que nós vamos ver aqui é o cavalo vermelho. Apocalipse capítulo 6, versículo 4, você lê aí na sua Bíblia. Está ali o texto, está ali chegando. Está ali o texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 4, você lê aí na sua Bíblia, e nós vamos ter o cavalo vermelho. O cavalo vermelho é aquele que tira a paz. A paz vai ser uma coisa banida da terra, não vai mais ter paz. Lembra que eu falei? O primeiro cavalo veio de boas, o segundo cavalo tira a paz, ele elimina a paz. Coisa muito fácil de acontecer também, coisa muito fácil. Nós temos indícios disso, e como é fácil a paz ir embora. E a paz, não essa paz mundana, entendam a paz. Deixa eu falar para você sobre a paz. Não temos muito tempo, mas deixa eu falar para você sobre a paz. Não confunda a paz com aquele estado de, está tudo bem. Essa é uma paz humana. Eu estou falando da paz, do shalom de Deus, da prosperidade e crescimento que Deus nos promete. É isso que vai acabar. A humanidade vai estagnar. Vamos a um exemplo, a tecnologia. Vocês notaram que a tecnologia estagnou? Vocês viram que os celulares, eles andaram até um determinado ponto, agora eles só estão atualizando hardware, só estão atualizando algumas coisinhas ali, ele não evolui. Vocês conseguem entender isso? Que nós estamos passando por um momento que nós precisamos de uma evolução. Mas ok, o cavalo vermelho faz isso. O cavalo preto é o cavalo da fome. Apocalipse 6, versículo 5. O cavalo preto, a fome. Também não é muito difícil nós imaginarmos o que é a fome. Mas virá fome sobre a terra de uma forma terrível. Caso você tenha se perdido, vamos lá, tenha se perdido.
São 7 selos. Os 4 primeiros selos falam cada um de um cavalo que simboliza uma forma de Deus punir a humanidade. Outra coisa que é bom lembrar, a igreja já foi tirada. A igreja não está mais aqui. A igreja foi arrebatada com Cristo entre o capítulo 3 e o capítulo 4. A igreja foi tirada. Não temos mais esta preocupação. Aqui estão aquelas pessoas que ficaram zombando de Deus. Aqui ficaram aquelas pessoas que ficaram, sabe, que a gente acha que Deus está punindo. Não, agora o peso da mão de Deus está vindo. E vamos então ao versículo 8, 6, 8, onde nós chegamos com a morte através das pragas. E é aqui que eu queria chegar com vocês. O Apocalipse diz, no capítulo 6, versículo 8, que virá sobre a humanidade uma punição tão grande, não só com a falta da paz, com a fome, mas agora ela vem com a morte através das pragas. Esta praga em específico, esse cavalo amarelo, ele vai tirar 1/4 da vida terrestre. Se o Apocalipse começasse hoje, quando o 4º selo fosse aberto, e fosse liberado o cavalo amarelo, o cavalo das pragas, 1.750.000.000 de pessoas morreriam por essa praga. O coronavírus está longe disso. É aqui que eu quero chegar. Gente, o coronavírus não tem como ser uma praga apocalíptica. Não tem como ser a praga do Apocalipse de Apocalipse 6, 8. Não tem como. Porque para isso a igreja teria que ter sido arrebatada. Então, o que é o coronavírus, senão um sinal de que é possível? É possível uma epidemia mundial no século 21, que nós estamos, em 2020. É possível. Por mais tecnologia e avanço da medicina que nós temos, estamos aí perplexos com uma pandemia mundial. Jogos Olímpicos adiados, Disney fechada, Museu do Louvre fechados, campeonatos de futebol, que é essa máquina de dinheiro, parado. O mundo parou, o mundo está dentro de casa. 2020. Quando nós pensávamos lá, quando crianças, que em 2020 estaríamos andando em carros voadores, estaríamos visitando a Lua e Marte, nós estamos fechados dentro das nossas casas, por causa de uma praga mundial, que ninguém sabe como controlar. Os números do corona, de mortos no redor do mundo, devem estar aí na casa dos 15 mil, 16 mil, 17 mil, se alguém souber me informar, 17 mil, 16 mil, 17 mil mortos, para 1.750.000.000 de pessoas ainda é muito. Respire aliviado? Claro que não, porque o coronavírus é um sinal de que é possível fazer. Para você que zoa da Bíblia, para você que olha e diz assim, bobagem, isso não vai acontecer, veja a fome no mundo. Veja quantas pessoas padecem de fome. Vejam quantas pessoas que não sabem o que é a paz. Não é a paz de estar numa praia paradisíaca, gente. É paz de não conseguir prosperar na vida, de avançar na vida. E veja quantas pessoas sofrendo, a população humana sofrendo com medo de uma praga em pleno, de uma peste desta, em pleno 2020. O coronavírus não é a praga do Apocalipse. Não é o cavalo amarelo que vai destruir 1.750.000.000 de pessoas, mas esse vírus é um sinal de que é possível. Isto é um sinal de que é possível. E é por isso que agora nós chegamos à nossa terceira parte do nosso estudo. E é nessa parte que eu digo com vocês, o que é que nós podemos fazer? Vai para a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Tem uma coisa interessante nesse texto. Apocalipse 6, 9. Deixa eu fazer um pequeno resumo. Lembram-se que nós acreditamos no Templo das Nações que a igreja será arrebatada depois do capítulo 3.
ela foi arrebatada, foi tirada da terra. A igreja não está mais na terra, mas agora nós temos um texto aí em Apocalipse 6:9, que diz: os mortos pela palavra. Calma. A igreja, os eleitos de Deus foram retirados da terra. Só que nós temos aqui no 6:9, pessoas que estão sendo mortas pela palavra. Como nós explicamos isso? Muito bem. Sabe você que está me assistindo e achando que tudo isso é bobagem? E a igreja vai ser arrebatada e você vai ficar? Você vai chegar num culto de domingo de noite e vai estar como hoje, vazia, igreja vazia. E você vai querer saber o que é que está acontecendo, e você vai lembrar dessa ministração. Estou falando com você que abandonou a Deus e achou que tudo era uma palhaçada. Porque a Rihanna deu dinheiro para o tratamento do corona. Porque o fulano deu dinheiro, porque o outro Beltrano deu dinheiro. Não sei o que, a igreja não está fazendo nada. A igreja é só uma fonte de renda para os pastores abusivos da fé humana. Vejam aí, igreja vazia. Você vai chegar, igreja vazia, e você vai lembrar dessa ministração. Você vai procurar os seus irmãos e não vai encontrar. Você vai procurar um conselho pastoral e você não vai encontrar. Você vai procurar o louvor e não vai encontrar. E tudo que você ouviu nesse dia, em que os jornais disserem que a humanidade desapareceu e que isso é obra dos extraterrestres, você vai saber. Então, nesse dia, muitas pessoas vão começar a correr atrás de Deus. Eles vão saber da Bíblia, eles vão continuar lendo a Bíblia, eles vão continuar buscando a palavra. Eles vão continuar buscando a palavra e eles vão, não, eu quero Jesus. Só que agora vai ser difícil, e muitos mortos terão nessa época. Vai ser muito difícil nessa época. 6:9 vai dizer que as pessoas vão ser mortas pela palavra, porque elas sabem tudo o que está acontecendo. Elas estão vendo as pessoas morrerem e estão vendo, é o cavalo amarelo. Elas vão ver as pessoas numa vida sem produtividade, é o cavalo vermelho, é o cavalo preto, essa fome toda. Eu sei o que está acontecendo, eu conheci a palavra, mas eu brinquei de ser crente, eu brinquei de igreja. Mas agora eu sei o destino, eu sei o que acontece daqui para diante, eu sei o que acontece em Apocalipse, eu quero Deus, e essas pessoas correrão para Deus. O que fazer? Terceira parte do nosso estudo. Já sabemos como estudar Apocalipse, já sabemos que o coronavírus não é uma praga apocalíptica, ela é um sinal que Jesus está preparando para buscar a sua igreja, é um sinal, fica alerta. Mas o que a gente faz? Esse é o momento de voltar para o Senhor. Esse é o momento de se firmar em Deus. Senhoras e senhores que me assistem agora, mesmo que você não seja da igreja, mesmo que você não seja crente, não espere tudo se normalizar, porque vai se normalizar. Não espere para você voltar para Jesus. E eu não estou dizendo para voltar para a instituição igreja, estou dizendo para voltar para Jesus. Outro dia uma pessoa me disse assim: pastor, eu estou afastada da igreja. Eu disse: você está afastada da igreja ou de Jesus? Ela: não, eu estou com Jesus, só que a igreja está muito difícil, não sei o quê. Eu disse: mas faz parte. Volte para Jesus por meio da igreja. É o que eu quero dizer para você hoje. O que você tem que fazer com toda essa pandemia? Sabe o que você tem que fazer com essa coisa do coronavírus? Volte para Jesus. Olhe para Jesus de novo com seriedade. Olhe para Jesus e diga: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, essa coisa de espalhar o bem, essa coisa da misericórdia, essa coisa do perdão, isso é sério mesmo? Deixa Deus ditar as regras da sua vida. Daqui a pouco nós vamos ofertar ao Senhor aqui. Nós vamos ofertar ao Senhor, porque no nosso culto de ensino, nós também temos a nossa oferta, o nosso culto online. Você já prepare a sua oferta aí, que você vai fazer isso. Não faça desse momento essa risadinha. Não faça desse momento esse momento, só o que faltava. Não faça disso. Não faça isso. Olhe para o seu dinheiro como uma contribuição para o acréscimo do reino de Deus. Ou se não, guarde o seu dinheiro. Não pense que você está pagando alguma coisa para Deus, que você está pagando a garantia da sua entrada no céu, em nome de Jesus. Mas faça o seguinte:
Pegue a sua oferta com toda a alegria do seu coração, sabendo que você pode contribuir com o crescimento da obra, ou não o faça. Se não for para fazer com amor, com devoção, com carinho, então você não deve fazer. Ok, faça isso, volte para Deus hoje, o mais rápido possível, volte para o Senhor. Deixa eu encerrar com vocês, quero encerrar aqui. Vocês já ouviram a história do Thomas Edison, o inventor da lâmpada, o inventor do o avô do celular, o avô do telefone. Ele foi genial, ele inventou a luz elétrica e tal. Quando ele era criança, ele foi para a aula, e num determinado momento da aula, a professora mandou ele para casa e disse assim: o Thomas é muito burro, ele não tem condições de aprender, ele não tem jeito. A sua mãe pegou o Thomas Edison e disse: deixa que eu vou ensinar ele em casa. E a mãe dele, em nenhum momento desistiu dele, mas investiu todas as suas fichas, todo o seu tempo, e ensinou o grande Thomas Edison. Depois que ele morreu, por anos, os Estados Unidos, uma vez por ano, desligava todas as luzes em homenagem ao Thomas Edison. Sabe por quê? Porque uma pessoa insistiu, por uma pessoa que não desistiu do Thomas Edison. O que essa história tem a ver conosco? Senhoras e senhores, não desista, não pare de lutar, não fique com medo. Este é o momento da nossa fé ser fortalecida. Esse é o momento de nós nos levantarmos mais fortes ainda. Esse é o momento de nós pegarmos todas as nossas ações e todo o nosso amor a Deus e dizer: Deus, eu pertenço a Ti. Deus, quando tudo isso acabar, eu estarei mais forte ainda, mais apaixonado ainda pelo Senhor. Não desista de Deus, não coloque a culpa de tudo que está acontecendo em Deus. Não fique dizendo que Deus está punindo e o fulano, o beltrano. Deus nos ama, e que a nossa relação com Deus esteja baseada no nosso amor para com Ele. Que Deus seja conosco. O coronavírus não é uma praga apocalíptica, mas é um sinal de que não é tempo de brincar, não é tempo de ficar cá e lá e fazendo todas as maldades no mundo, pensando que não vai dar nada. Em nome do Senhor Jesus, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê fé, que Deus nos ensine a sua palavra, por meio até mesmo dessa catástrofe, por meio deste caos. Que Deus seja conosco. Convido vocês a continuarem estudando Apocalipse, lendo Apocalipse mais e melhor, e nós seguimos nos nossos cultos de ensino. Amanhã nós não temos culto, né? Eu já ia anunciar os cultos, mas no domingo nós estaremos aqui de novo no nosso culto online. Mas eu quero orar com vocês. Se você pode, feche os seus olhos aonde você estiver, e nós vamos orar a Deus. E eu quero que no meio desse caos, enquanto muitas pessoas fogem de Deus, enquanto muitas pessoas abandonam a Deus, eu quero que no meio desse caos você diga: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Senhor, que incrível isso que está acontecendo. Quando nós não imaginávamos, uma pandemia assola o mundo, mostrando que uma praga pior, que vai acontecer com a abertura de um dos selos, da punição de Deus à humanidade, aqueles que zombaram de Deus, nós nos fortalecemos, nós entendemos que o Senhor é real. Nessa hora eu oro, para que a nossa fé seja renovada, e o nosso amor por Deus aumentado, em nome de Jesus. Amado Deus e amado Senhor, Deus de toda a glória, Deus de toda a adoração, Deus de todas as coisas, eu amo a Tua palavra porque ela nos renova, e eu peço ao Senhor, a cada pessoa que está na sua casa agora, prestando culto ao Senhor online, que em nome de Jesus a mão do Senhor esteja sobre ela, e agora o Espírito Santo lhe visite, e ela diga: é verdade, Senhor, a minha vida pertence a Ti, eu quero voltar a trabalhar contigo. Deus amado, eu quero renovar, eu quero pedir perdão pelas coisas que eu fiz errado, eu quero pedir perdão, Deus, pelas vezes que eu fui contrário à Tua palavra, e em nome de Jesus, o perdão seja estabelecido. Amado Senhor, toda a glória, toda a honra e todo o louvor a Ti. Essa é a nossa gratidão. Fica conosco e continua abrindo os nossos corações à Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Prepare a sua oferta,
prepare com devoção, com alegria. Deixa eu lembrar dos cultos. Eu quero preparar aqui os avisos. Só coloca o aviso, o número da nossa conta. E de novo, gente, nós queremos aqui trabalhar a oferta como uma bênção de Deus que nós podemos dar. Ah, mas não tem culto. Escute, você não está consumindo. Nós não consumimos. Então, eu vou orar pela sua oferta. E durante a oração, nós vamos deixar o número tá aqui embaixo. Ei, que legal, olha aqui. Não sei se dá para enxergar, né? Dá para enxergar? Então nós vamos deixar o número ali. E você, aquilo que você sentir no seu coração, oferte ao Senhor, separe o seu dízimo. Eu sei que são dias terríveis, eu sei. Mas vamos pedir que Deus nos dê graça. Que Deus abençoe nossos governantes. Que a economia se restabeleça. E Deus seja conosco. Em nome de Jesus, pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo, separe ele, deixe guardadinho. Depois, quando você vir à igreja, você venha, deposite nos gasofilários, porque vai passar, em nome de Jesus. Senhor Deus nosso Pai, abençoa as nossas ofertas, abençoa-nos poderosamente, que nada nos falte, mas que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pega a sua oferta, vamos ofertar ao Senhor em nome de Jesus. Não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Muito bem. Meus queridos irmãos, vamos voltar para as nossas casas. No caso, vocês já estão, né? Vamos aí, abençoados, para Deus continuar nos abençoando, abençoando as nossas casas. No domingo nós temos nosso outro culto online. Nós temos aparecido aí, meu Instagram, arnoldo.machado. Você entra lá, eu faço graça, mando mensagem, mando texto bíblico, faço protesto, falo bobagem. E eu quero que você me siga. Siga lá também o pastor Pedro, PR Pedro Araújo, né, Caleb? PR Pedro Araújo no Instagram também, você segue lá. E lá nós temos dado muitas informações. Facebook, também nós temos o nosso culto pela manhã, algumas quintas-feiras, o pastor nessa quinta-feira, o pastor faz o culto pela manhã, e domingo nós estamos aqui online de novo, aí entrando na sua casa, abençoando com uma palavra. Que Deus abençoe, voltem para suas casas abençoados em nome de Jesus. Vamos em paz e que Deus seja o nosso guardião, o nosso Senhor e o dono da nossa casa. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.